última pesquisa divulgada pelo IBGE com relação à produção industrial pegou o mercado um pouco de surpresa, porque, afinal de contas, no mês de julho, houve uma queda na atividade produtiva de 1,4%, bem abaixo daquilo que o mercado esperava, que era algo em torno de menos 0,9%. A preocupação aumenta à medida que se compara esse resultado com aquilo que foi apresentado no mês de junho, cujo resultado foi de um crescimento de 4,3%. Alguns aspectos importantes devem ser considerados quando nós comparamos esses dois resultados. O resultado de junho não significa necessariamente que houve realmente uma grande expansão na produção, e sim, ele nada mais é do que o reflexo da retomada da atividade industrial, principalmente na região sul do Brasil, que foi assolada com as chuvas no início do ano. Agora nós estamos num processo de normalidade, então esse ajuste seria mais do que esperado. Entretanto, algumas questões começam a entrar no radar. Uma delas diz respeito à queda da demanda interna e da demanda externa. Com relação à demanda interna, nós temos algumas condicionantes econômicas que de alguma maneira preocupam o consumidor, que diz respeito à inflação, que diz respeito à taxa de juros, que acabam de alguma maneira criando uma incerteza junto ao consumidor com relação ao futuro. E nessa situação, eles tendem realmente a reduzir a demanda, consequentemente afetando o lado da produção, sem dúvida alguma. Um outro aspecto importante a ser considerado é a elevação dos custos de produção. E esse é um dado, que afeta necessariamente o preço do bem final no processo de produção. E também temos que levar em consideração fatores sazonais. Mês de julho é o mês de férias, ou seja, férias escolares. E férias escolares normalmente induzem a uma queda na atividade econômica. Então, a combinação de todos esses fatores, e principalmente levando-se em conta a componente externa, à medida que a gente enxerga uma componente recessiva na economia chinesa, isso necessariamente vai repercutir também sobre a nossa economia, principalmente na condição de grandes fornecedores de commodities a esse país asiático. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. Um momento de apreensão, mas também com algumas sinalizações de uma recuperada lenta da atividade econômica. Vamos ver o que acontece ao longo desse segundo semestre.